No Tratado de Lisboa ficou decidido, entre outras medidas, a criação da figura do embaixador que representa os 27 países na União Europeia. João Valde Almeida foi escolhido por Bruxelas para representar os europeus nos Estados Unidos da América. A minha função em Washington é representar a União Europeia. A União Europeia é composta de 27 Estados-membros, incluindo Portugal, e eu trabalho em conjunto com os 27 embaixadores dos 27 Estados-membros da União. Mas quem representa a União enquanto tal sou eu, com muita honra e com muito gosto, mas em colaboração direta com os embaixadores dos Estados-membros. A criação desta figura diplomática tem, entre outras funções, o intuito de uniformizar a voz europeia quando se relaciona com os seus parceiros económicos e políticos. A União Europeia é um projeto fascinante. No fundo, 27 países, 500 milhões de habitantes que vivem em paz, em prosperidade, em democracia. Não foi sempre assim na Europa, portanto é um projeto de grande alcance para os cidadãos europeus. Mas, obviamente, quando temos 27 Estados-membros, temos também 27 oposições, 27 parlamentos, 27 debates nacionais. Portanto, é natural que, sendo nós uma instituição democrática, um projeto democrático, que muitas vezes haja diferenças de opinião. Isso é normal. Agora, o que é preciso ver é que no conjunto da história da União, nos 50 e tal anos de história da União, cada vez em mais domínios, mais se faz ouvir uma voz única, uma mensagem única do lado da União. Esse é o nosso projeto. Os Estados Unidos da América são, como o próprio nome indica, uma união de Estados, mas que, ao invés da União Europeia, possuem um governo central que representa os seus 50 Estados. Os americanos olham para nós pensando que nós somos um país, um Estado federal como os Estados Unidos. Ora, não somos, ainda não somos. Somos um conjunto de países que partilham grande parte da sua soberania ao nível europeu, mas que mantêm autonomia e independência. Somos todos nações independentes e com muita honra de o ser, e não está no projeto imediato da União Europeia acabar com as nações na Europa, de maneira nenhuma. Nós temos um edifício um bocadinho mais complexo, um processo de tomada de decisão mais complexo que o americano, e muitas vezes é preciso explicar isto, e talvez uma das minhas tarefas diárias seja alguma pedagogia, uma abordagem didática em relação à Europa, tentando explicar como é que ela funciona. Os americanos têm, às vezes, enfim, querem que nós sejamos mais rápidos, que tomemos decisões mais depressa, pensando erradamente que nós somos um país. Não somos. Isso é preciso explicar ou relembrar de vez em quando. João Valde Almeida tomou posse no cargo de embaixador europeu em agosto de 2010. Um dos objetivos primordiais deste seu mandato tem sido melhorar as relações transatlânticas. Estamos numa perspectiva positiva na relação transatlântica. Repare que em conjunto, os Estados Unidos e a União Europeia representam mais de 50% da riqueza mundial, mais de 40% do comércio mundial. Somos 800 milhões de habitantes, o que tem algum peso no contexto internacional. Mas, sobretudo, somos dois grupos de países, os Estados Unidos de um lado, 27 do outro, que temos muitos valores em comum. A democracia, a liberdade, a economia de mercado, o respeito pelas regras e pelas leis, a proteção dos direitos do homem. Tudo isto são valores comuns aos Estados Unidos e à América. E no mundo conturbado onde vivemos atualmente, é cada vez mais necessário, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, um estreitamento da relação transatlântica. Esse é um dos meus combates diários aqui. Atualmente, como embaixadores da União Europeia, há 5 portugueses com esse cargo, entre eles Ana Paula Zacarias, no Brasil, João Gomes Cravinho, na Índia e, claro, João Valde Almeida, em Washington, países importantíssimos no xadrez geoeconómico dos tempos em que vivemos. Eu acho que é sempre importante para a imagem de um país, seja ele qual for, que os seus cidadãos sejam reconhecidos internacionalmente. Acho que é importante, acho que é positivo e é nesse sentido que eu vejo a minha função aqui. Eu tenho honra em ser português e também tenho honra em poder projetar, e tento fazer isso todos os dias, tentar projetar de Portugal, através de mim, também uma imagem positiva para o exterior. É nesse sentido que nós, diplomatas europeus ou funcionários europeus, eu já sou funcionário europeu há quase 30 anos, encaramos sempre a nossa dimensão nacional. Não representamos Portugal, não estamos ao serviço de Portugal, mas a nossa ação é também a projeção de uma certa imagem de Portugal. Eu espero que essa imagem seja positiva também.
Positiva é também a visão que os Estados Unidos e a União Europeia têm de Portugal. João Val de Almeida tem uma posição privilegiada para aferir isso mesmo, pois, além de representar a União Europeia nos Estados Unidos, falo também junto de instituições como o Banco Mundial, o G8, G20 e, claro, o FMI. Parece-me fundamental que seja bem explicado aos Estados Unidos e às instituições internacionais o que é que se passa em Portugal e, como lhe digo, estou contente por poder dizer nos meus contactos e constatar nos meus contactos que há uma percepção positiva do enorme esforço que está a ser feito em Portugal por parte das autoridades e por parte do povo português para ultrapassar esta situação e, portanto, eu estou confiante que haverá da parte dos Estados Unidos e da parte das instituições internacionais uma receptividade clara aos esforços que estão a ser feitos em Portugal, na medida em que esses esforços sejam mantidos e sejam confirmados e comecem a produzir resultados. João Val de Almeida começou por ser jornalista do Diário de Notícias durante 7 anos, lidando de muito perto com os assuntos europeus e no início dos anos 80 integrou a então CEE na delegação de Lisboa e assim começou o seu trajeto na União Europeia. Nunca fiz planos detalhados para o futuro, vamos ver o que é que o futuro nos trará. Estou aqui há 1 ano, em princípio estarei aqui mais 3 anos, há muito a fazer aqui nos Estados Unidos para defender os interesses da União, para promover a imagem da União Europeia. Estou muito entusiasmado com o que faço aqui, falaremos daqui a 3 anos para saber o que é que virá a seguir.